Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu peço agora que o Senhor libere do Teu trono um mover do Senhor. Que o Senhor possa tocar em cada um de nós. Que nós possamos se sentir ministrados pelo Teu Espírito nesta manhã, Pai. Nós queremos entregar esse momento ao Espírito Santo. Toda a instrumentalidade, Senhor, dos meios de transmissão sejam direcionados agora pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor, realizar no nosso meio, Pai, aquilo que o Senhor quer realizar nesse dia. Algo preparado aí em cima para ser liberados aqui embaixo, Pai. Por isso nós queremos agora que o Senhor use-nos para que nós possamos contribuir para que a Tua obra se cumpra segundo o desejo do Teu coração. Senhor, dá ordem aos Teus anjos a respeito desta manhã. Dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada lar representado. Que o Senhor possa estar agora na Tua visitação de poder. Senhor, aquele que acordou angustiado, aquele que acordou com o coração apertado, aquele que ainda, Senhor, se move no sentimento de angústia, de insegurança, de instabilidade, que o Senhor possa agora trazer a Tua visitação, a Tua presença, Pai. Que o Senhor é um Deus presente no momento de tribulação, o Senhor é a nossa torre alta, o Senhor é aquele que nos traz o vento e o alívio através do Teu Espírito, Pai. Por isso nós entregamos essa manhã a Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor há de falar, Pai. Ser conosco agora nessa transmissão e direciona tudo conforme aquilo que o Senhor preparou. Que não haja nenhuma interferência maligna, mas que aconteça conforme o desejo do Teu coração. E eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Como é que vocês se encontram aí em casa? Como é que está o dia de vocês? Essa quarentena que não acaba, quando a gente pensa que vai aliviar, quando a gente pensa que vai se encontrar um com os outros, aí acontece uma situação dessa e a gente tem que estar isolado dentro de casa, temos que estar trancado. É um sentimento de cativeiro, é um sentimento que estamos dentro de uma gaiola, mas nós sabemos que independente de onde estamos, o sentimento de liberdade precisa vir do Senhor. Não interessa se estamos encarcerados, estamos presos no nosso lar, não interessa. A liberdade ela não está no lugar, a liberdade está dentro de cada um de nós. Então que você se sinta livre no Pai, que você se sinta suprido e favorecido pela presença dEle na sua casa, no seu lar. A palavra é tão clara quando diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Então nós estamos tendo mais e mais oportunidade para buscar a presença do Pai, para estar na presença do Pai, para se entregar ao Pai, para se render aos seus pés e para ouvir a sua voz. Então eu creio que Deus, Ele está no controle de tudo, porque nada acontece sem que Ele avise aos seus filhos, sem que Ele dê toda a direção através dos seus profetas, e eu creio que Ele avisou muito para cada um de nós, né? Se a nossa consciência não despertou para isso, eu acho que dessa forma agora nós precisamos despertar para essa realidade. E precisamos ter no nosso coração um sentimento também de indignação em relação às revelações e aquilo que Deus tem mostrado através da mídia, através do governo, através de tudo aquilo que está acontecendo, o comportamento dos governantes da nossa cidade. Então, nós temos que obedecer, estamos obedecendo. Temos que tirar o melhor do momento que estamos vivendo, temos. Mas nós temos que ter um sentimento, uma indignação, porque nós sabemos que existe muita interferência maligna em tudo isso que está acontecendo. Mas nós sabemos que tudo que o inimigo se levanta contra as nossas vidas é para ser uma ponte para que a gente possa contribuir e colaborar para um fim glorioso no Pai. Então, tudo que Deus faz, entendeu? Tudo que Ele permite é para um fim glorioso. Então que você possa usufruir o máximo disso, que você possa se vencer, que você possa estar aí na sua luta pessoal em relação à solidão, né? À saudade, ao desejo de congregar, o desejo da comunhão, o desejo de abraçar, o desejo de estar no meio do povo. Então que você possa lidar com isso e se sentir completamente suprido pela essa presença da Santíssima Trindade. Você não está só. Existem
fez do seu lado ainda. Existe um sentimento que a gente precisa deixar fluir dentro de nós, que é o sentimento de pertencer, é aquele sentimento de existência por causa de um propósito do coração do Pai. Então, hoje nós podemos fazer uma reflexão em relação a tudo que está acontecendo. Porque eu vejo que a gente, muitas vezes, estamos vivendo um momento sem discernir o propósito de Deus. Sem, muitas vezes, ativar a nossa memória para nos levar ao lugar aonde estamos presos, ao lugar aonde fomos parciais, a um lugar onde nós não tivemos posicionamento, a um lugar onde aconteceram as coisas e nós não tivemos nenhum tipo de posicionamento em relação àquilo que Deus esperava de nós como igreja. Né? Então essa realidade nós precisamos ter, porque quando nós vivemos as coisas com entendimento, nós podemos dar a resposta certa ao coração do Pai. Mas quando a gente vive as coisas só por viver, por estar passando aquilo, atribuindo aos governantes, atribuindo a tudo, menos a oportunidade que Deus está te dando, nós precisamos abrir os olhos para isso. Deus tem 4 maneiras de julgar o seu povo. Vamos entender isso. Que o Senhor te dê a luz do entendimento dele. Que o Senhor permita que você adentre nesse lugar e que possa ter essa luz do Pai. Para que você possa estar numa posição intercedendo. Porque nesse momento nós precisamos ter o entendimento de que Deus não nos chamou para ser juiz. Deus nos chamou para ser intercessores. Nós não viemos aqui para julgar nada, nem para condenar ninguém, nem para liberar outros. Não. Nós viemos aqui para ser intercessores e contribuir para que algo no céu seja liberado, para que algo no mundo espiritual seja rompido, para que a glória de Deus se manifeste e para que Deus conte com a sua igreja na posição correta como autoridade aqui na terra. Porque ele nos deu essa autoridade. E ele veio como um homem, como um ser humano. Porque ele não veio como um anjo, ele não veio como um vento, ele veio como um homem. O Verbo se fez carne e habitou no meio do povo, do homem. Então Jesus, quando cumpriu o seu propósito, cumpriu como homem. Então nós estamos aqui hoje numa posição para cumprir o propósito como homem, como gente, como humano. Então existe um papel fundamental para ser cumprido através de nossas vidas. Amém? O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, então a palavra precisa habitar dentro de nós. E ela precisa ter um manifesto real na autoridade e no posicionamento como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o diabo pode ter muito poder, mas a autoridade foi dada à igreja. Um pouquinho, diabo. Foi dado à igreja. Então a igreja precisa exercer o seu papel. Então eu vejo esse momento como um zelo, um cuidado e uma oportunidade que Deus está dando para a sua igreja se realinhar, se recolocar e entrar na posição correta e ter uma conexão com o propósito de Deus aqui na terra. Deus não permite que nada aconteça sem que ele tenha um propósito. E nós sabemos que estamos vivendo um momento onde precisamos discernir o propósito. Não é o propósito dos teus projetos, não é o propósito da tua vida pessoal, não é o propósito do seu chamado, não é nada disso. É o propósito de Deus na sua vida como igreja. Então nós estamos vendo uma realidade que um vírus parou o mundo. Coronavírus, Covid-19, parou o mundo. Eu queria que você abrisse lá em Ezequiel 14, 21. Quando Deus diz assim: assim diz o Senhor Jeová, quanto mais, se eu enviar
os meus 4 maus juízos, que são a espada, a fome, a bestas feras e a peste. Vamos começar a discernir esse propósito. O Senhor tem 4 grandes juízos a cumprir. E Ele envia esses 4 grandes juízos. Veja que coisa tremenda isso aí. Nós precisamos discernir isso. A espada, que ele fala aqui, meus 4 maus juízos. O primeiro dele é a espada. Então nós podemos analisar isso e ver e discernir isso como uma guerra. A espada como guerra. Fome é essa escassez, a falta de alimento, né? A besta fera é esse desequilíbrio ecológico, essa desvalorização à natureza, esse desequilíbrio da natureza, e as pestes. Coronavírus, você acha que é o quê? Eu acredito que seja uma peste. E eu creio no juízo de Deus sobre a terra. Deus tem julgado as nações. Tem julgado as nações pelo desprezo à sua palavra e aos seus ensinos. Em Deuteronômio 28 ele diz claramente e nos revela as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Por viver num mundo de desobediência, as consequências estão diante dos nossos olhos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem visão, veja. E agora, nesse momento, o que o Senhor precisa ver em nós é a nossa fé. Porque a fé dita é uma coisa, a fé vista é outra. E o Senhor precisa ver a fé dele em nós. Lá em Gálatas, diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantar carne no pecado, ele vai colher o quê? Corrupção. Mas se ele plantar no Espírito, ele vai colher vida eterna. O mundo está distante de Deus. O mundo tem afrontado a Deus. Ativa a sua memória aí. Porque às vezes nós assistimos as coisas como espectadores, sem nenhum senso de responsabilidade, aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu chamo assim, a passividade da igreja. A banalização do sagrado fica separado. E nós passamos a ser espectadores. Eu quero que você ative a sua memória para alguns acontecimentos que esteve diante dos nossos olhos. Nós tivemos a visão daquilo, nós ouvimos aquilo, nós comentamos aquilo, nós assistimos aquilo, mas nós não tivemos nenhum posicionamento como igreja. Fomos parciais, com balança de 2 medidas. Lembra só de 2015, você pode lembrar, na cidade de São Paulo, 19ª passeata gay. Você lembra disso? Onde os participantes daquele grupo, daquela passeata, pararam de frente a uma igreja, profanando objetos e símbolos sagrados, ao ponto de pegar um crucifixo e inserir de uma forma terrível no ânus de um outro participante, e nada aconteceu. Achamos aquilo uma aberração, achamos aquilo terrível, achamos aquilo uma profanação do sagrado, e nada aconteceu. Ficou por aí mesmo. Quando foi em 2017, no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, um homem nu, deitado no chão,
e a criança toca naquele indivíduo ali. E nós sabemos que das crianças sai o perfeito louvor. E aquela situação toda com um pretexto de arte e liberdade de expressão. Sabe o que está acontecendo? No meu coração é uma indignação em relação a isso. É a confusão que está havendo em relação a um dom que Deus nos deu. Um dom perfeito. E eu, como artista, eu posso dizer para você que isso ferve dentro do meu coração. A confusão, a deturpação em relação à arte, à perfeição e aquilo que é símbolos sagrados e o dom que Deus deu aos oríveis, aos artistas, para representar isso de uma forma que honre a Jesus. Então eles usam isso tudo com um pretexto de arte, de liberdade de expressão. Daí vem o ano de 2019, como você se lembra também, como arte de expressão. Vem o carnaval, um grupo chamado Gavião faz uma representação artística, né? Porque tudo é ligado à arte, à encenação, onde Jesus é derrotado por Satanás, humilhado, sendo arrastado, e Satanás se sentindo glorioso, se sentindo ali com a honra de todos. E quando entrevista o dono daquele bloco ali, daquele grupo ali, entrevista ele para perguntar qual era o propósito daquilo tudo, ele diz assim: eu queria chocar o mundo. E conseguimos. E conseguimos isso. Ative sua memória também para um outro momento, em 2019 para 2020, no Natal. Um grupo chamado Portas de Fundos faz uma ceia bem diferente. Trazia um Jesus gay, uma Maria lésbica e os apóstolos todos drogados. Veja a confusão. Em nome da arte. Em nome da arte. E eles estavam afrontando quem? O autor e consumador de todas as coisas. O grande artista. Aquele que esculpiu, aquele que moldou sua vida. Aquele que te fez de forma assombrosamente maravilhosa. Afrontando a Deus em tudo isso. Eles estavam se sentindo completamente vencidos pela uma estratégia maligna de trazer confusão em relação àquilo que Deus tem como perfeito em nossas vidas. Outra situação, em 2020, agora, carnaval, o grupo da Mangueira novamente afrontando a Deus. No enredo, coloca Jesus da gente. O nome era Jesus da gente. O Jesus da gente que é gay, que é mulher, que é homem, e que é o que as pessoas quiserem que ela seja. É o Jesus da gente. Maria lésbica, em nome da arte, dizendo e cantando assim. Olha, veja só o que eu achei em relação à música que estavam cantando lá no dia dessa apresentação. Veja só. Rosto negro, sangue índio. Corpo de mulher, moleque pelintra. Buraco quente. O nome é Jesus da gente. Esse era o enredo. Essa era a música. Essa é a realidade do mundo. Afronta contra Deus. E o que estamos fazendo? Como igreja, como temos nos colocado? Até que ponto está a nossa parcialidade? Você acha que, diante de tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, a conta não ia chegar?
para você de uma forma bem pessoal e particular. Qual é o estado mais afetado? É tempo de prestar conta, queridos. A conta está sendo cobrada. A conta, para muitos, vem como um veredito de morte. A conta, para muitos, veio de forma letal. Mas e você? Como é que você se sente? Porque nesse momento a gente tem que agradecer pela oportunidade que a gente ainda está tendo. Se você tem dúvida de certas condutas e comportamentos, a igreja, ela precisa ter uma postura diferente daqui para frente. A igreja nunca mais vai ser quem ela pensa que tem que ser. Ela nunca mais vai ser do mesmo jeito. Nunca mais. Ela precisa voltar numa posição de autoridade. E a autoridade, ela só é forjada na santidade. Deus te separou socialmente, se separou das pessoas, do seu trabalho, dos seus afazeres, dos seus projetos. Deus te deixou separado para Ele, para que você pudesse ter a oportunidade de buscar no mais íntimo do teu coração, de expor ali a sua vergonha, de ser tratado de uma forma íntima, sem ser exposto. E qual é o grande propósito de Deus? É que a sua igreja saia desse secreto, desse lugar íntimo, para que publicamente, como luz, como noiva dele, represente ele, exercendo a autoridade, porque foi tratada por ele. Tem um caminho de volta. Na expressão de Tiago, ele diz que o juízo está às portas. Ele não vai julgar o mundo sem antes julgar a igreja. Qual o retrato da igreja hoje? Já sou líder e pastor há um tempo. Há muito tempo. Há uns 20 anos já nessa situação, nessa posição especial de Deus na minha vida. E o que eu tenho assistido dentro da igreja? Mais divórcios do que casamento, a banalização da família, a parcialidade, a ganância sendo o foco, o desejo do material, estimulando a conquista, palavras motivacionais, amortizando uma alma, mas sem nenhuma transformação. Coach, a palavra como mais usada nos eventos. Os músicos deixam de ser cristocêntrico para ser egocêntrico, exaltando o seu eu. Eu posso, eu quero, eu desejo, eu alcanço, tudo é para mim, para mim, para mim. Relacionamentos dentro da igreja onde tem o interesse mais pessoal do que relacional. Onde tem que prevalecer a minha vontade, a minha forma, o meu jeito, o meu estilo, sem discernir a vontade perfeita do Pai e aquilo que Ele tem como propósito a cumprir. Pregações cheias de heresias. Você pode ainda, nesse momento, ouvir algumas lives e você vê tantas coisas que fogem dos propósitos de Deus, a ponto de banalizar a própria palavra de Deus. Pregações sem contextos, causando pretexto para um bocado de heresias. O juízo veio para o mundo. E o juízo nos revela a justiça de Deus. Eu falo assim, amor e justiça. Você tem dúvida? Que nisso tudo está o amor de Deus por você? Nisso tudo está o zelo de Deus
Você lembra de Sodoma e Gomorra, que tudo acabou pelo fogo? Agora ele não julga os homens sem antes dar tempo para eles se arrependerem. O Senhor não faz as coisas de uma hora para outra, Ele dá tempo para a gente se arrepender, para a gente voltar à posição. Lá em Jeremias 44:4, ele diz que pela madrugada ele enviou os seus profetas para anunciar arrependimento. Arrependimento. Mas eles não deram ouvidos. E o juízo chegou. E o juízo chegou. Quem vem julgar? O próprio Senhor. É Ele que fere e é Ele que sara a ferida. Ele julga as nações e abate. Você se lembra que os hebreus, depois de ter sido humilhados, maltratados, onde eles entraram, mataram todos os bebês, tomaram do colo de suas mães, jogaram no rio Nilo para ser comido pelos crocodilos? E logo depois disso, o que veio? Pragas vieram para o mundo. Pragas e mais pragas. Você lembra também daquela passagem que eu já falei sobre isso, sobre a arca do concerto, sobre a arca da aliança, quando os filisteus colocaram aquela arca ali na presença do deus Dagon e fez daquilo ali um troféu para aquele deus? E o que aconteceu? Logo depois vieram tumores que se espalharam sobre o povo. Vamos ativar nossa memória. O Deus que fez o juízo ontem é o mesmo Deus que faz o juízo hoje. Não é porque aconteceu na época dos nossos antepassados, dos nossos pais, que não vai acontecer na nossa época. O juízo de Deus continua sendo retificado. Você lembra de Davi? Também quando aconteceu em Israel, quando Davi pecou contra o Senhor, sendo soberbo, levantando naquele lugar um recenseamento. E o que veio logo? 70.000 homens morreram num só dia. Ei, dá atenção aqui. O juízo de Deus chegou. O juízo de Deus está às portas. Só resta uma coisa para nós. Só resta algo que precisa acontecer dentro de nós, que chama arrependimento. Arrependimento é a única coisa que repara todo esse caos. Lá em 1 Coríntios ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Tudo que Deus quer que a gente venha refletir como nós estamos, como você está andando. Que filho, que marido, que empresário, que esposa, que cristão, que cidadão, que eleitor, quem você está sendo? Quem você é? Sabe, nós não podemos fugir do olhar de Deus. Nós não podemos fugir do julgamento de Deus. Mas eu quero falar algo para você despertar para a realidade que nós estamos vivendo. A realidade do coração do homem. Porque nós muitas vezes atribuímos tudo isso a outro. E não nos vemos inseridos nisso tudo. Mas quando você lê lá o livro de Romanos 1, de 18 a 32, a ira de Deus se revela. Você sabe o que é revelação? É algo presente e contínuo. É algo dinâmico. Revela, revelará. Apocalipse.
o julgamento de Deus vem em relação à impiedade e à perversão. E nós estamos vendo perversão e impiedade no parlamentarismo, nas cortes, na literatura, no carnaval, nas artes, na sociedade, na educação, na imprensa. Sabe o que é impiedade? É um pecado relacionado com Deus. E a perversão é um pecado relacionado com o homem e ao próximo. A ira se revela de onde, queridos? É do meio do povo, é na terra, é no céu, aonde está o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso. É dos céus que vem a ira de Deus. É aquele que quebra a lei, a tábua de Deus, é a impiedade. Nós podemos chamar isso de religiosidade. O segundo é a quebra da lei, as tábuas de Deus, que é a perversão moral. A relação errada com Deus. É a perversão. É a relação errada do homem com o seu próximo. Impiedade nós podemos dizer que é a idolatria. A perversão nós podemos chamar de imoralidade. A ira de Deus vem aos homens que detêm a verdade pela mentira. A ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com Deus. Que se relaciona com Deus e com a sua verdade. O homem detém a verdade pela injustiça. O homem rejeita a verdade de Deus. E ele provoca o quê? A ira. A ira justa e santa de Deus. O homem só pode conhecer a Deus porque Deus se manifestou. Veja que coisa tremenda. Na natureza, em tudo que você olha, existe uma manifestação de Deus. Existe uma manifestação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que você pode conhecê-lo, na revelação natural, porque ela é suficiente para revelar Deus em tudo que você vê. Então nós não podemos jamais duvidar da majestade de Deus em tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você toca. É tremendo. Nós não podemos ter dúvida desse juízo de Deus e que nós não podemos abrir mão da oportunidade que estamos tendo de nos render aos seus pés, de nos arrepender, de nos voltarmos ao caminho, de estarmos na posição correta. Lá em 1 Crônicas 7 ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que tremendo. Ele está falando assim, não é só orar e buscar a face de Deus. Precisa se converter. A conversão verdadeira é você abandonar seus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados e sarará a nossa terra. Essa é a promessa de Deus. A promessa de livramento para todos que se arrependem. Nós não podemos permitir que o nosso coração embrutecido pelas circunstâncias não dê lugar ao arrependimento.
Nós não podemos permitir que a terra seca do nosso coração não seja regada por uma fé inabalável e dê lugar ao arrependimento. O que é que você tem feito diante de tudo que você tem visto e assistido? Porque se você liga a sua televisão, se você ouve algum noticiário, você pode espremer ali que só dá sangue. As mortes. E outra, nós como mulheres precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo, porque está existindo uma perseguição demoníaca contra as mulheres. Você vê o tanto de morte de mulheres. Porque o papel da mulher é aquela que se levanta para derrubar reis e distribui os seus despojos da sua herança bendita, que são os seus filhos. Se o diabo destruir essa posição, tirar a mulher dessa posição, dessa postura de ousadia, de coragem, de intrepidez e de autoridade, porque ela veio para estabelecer vida e não morte, ela veio para cumprir o propósito e não para ser destruída no propósito. Quando nós ouvimos isso e vemos tudo isso, nós precisamos, como mulheres, nos levantar e nos indignar, não uma com as outras, mas como intercessoras sobre o muro da nossa cidade, da nossa nação, estabelecendo a nossa terra como objeto de louvor aqui. Será que nós estamos sendo espectadores de tudo que estamos vendo e ouvindo, sem gerar dentro de nós nenhum tipo de indignação? Você sabe que Jesus teve indignação com a corrupção, com a mentira, com o engano. Antes mesmo da Páscoa, quando ele chegou ali no templo, se deparou com aqueles homens que estavam mentindo, enganando e usando de corrupção, e cobrando impostos, cobrando coisas, e ele chutou tudo aquilo ali. Ele ficou irado naquele momento, ele se sentiu com indignação e ele reagiu. Nós precisamos receber a estratégia do céu para ser um diferencial nesta hora e ver qual é a direção das nossas orações em relação a tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Mulheres e mais mulheres têm sido dizimadas, têm sido tiradas. É um papel fundamental. O Senhor deu a palavra. A grande falange e exército das mulheres precisam se levantar. E ele diz: reis e reis são derrubados. E a mulher, a dona de casa, a mulher da posição, distribui os despojos. O que é distribuir os despojos? É você distribuir a vitória. Porque só distribui despojo quem ganha a batalha. Você acha que você está aí para engordar? Você acha que essa quarentena aí te deixou separado para você desenvolver suas habilidades na cozinha e onde quer que seja? Não. Ele te deixou separado para que diante das habilidades que ele te deu, você possa glorificá-lo e crescer e tomar um posicionamento. Essa é a hora da vez. É hora de prestar conta. É a hora. Chegou. Chegou algo para você prestar conta. Chegou algo para você responder. Deus quer de nós arrependimento. Deus, Ele quer curar a nossa nação. Mas é necessário encontrar um lugar de arrependimento nos nossos corações. Você vê Judas e Pedro, eles pecaram. O Senhor achou lugar de arrependimento em quem? Em Judas? Não. Ele achou lugar de arrependimento no coração de Pedro. Tem muitos que não vão se arrepender. Tem muitos que não vão discernir o perdão de Deus, o amor de Deus, a declaração de amor de Deus. Pedro negou Jesus, mas a forma de Jesus perdoar ele
está querendo tratar. Deus está procurando corações arrependidos para manifestar as suas promessas. Quais promessas? Você pode abrir lá no Salmo 91. Veja só o que está lá no Salmo 91. Tão conhecido, com tão pouca prática. Mas ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele tem sido o seu refúgio, a sua fortaleza, e você tem confiado nele? Porque ele diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A segurança da gente está onde? Debaixo de suas asas. Aquele que habita, não é aquele que passeia, não é aquele que frequenta, não é o domingueiro da cadeira, é aquele que habita no coração do Altíssimo. Descansará à sombra da sua onipotência. Peste nenhuma te alcançará, e você estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia. Não haverá pânico, não haverá medo da noite, do escuro. E ele diz: nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância em dias e mostrarei a minha salvação. Você quer mais o quê? Quer mais do que essa promessa? Lá em Êxodo 15, 26, ele diz: nenhuma praga te alcançará. O Senhor é lindo, o Senhor, o amor dele, ele transmite através de sua justiça. Seus juízos é a própria expressão da correção daquele que disciplina os filhos que ama. Vamos nos colocar na posição correta. Vamos clamar por esse arrependimento genuíno. Não vamos abrir mão da oportunidade que nós estamos tendo de resgatar os verdadeiros valores familiares, os verdadeiros valores que vêm de Cristo. Não se preocupe com a sua despensa, em suprir sua despensa, de correr para o supermercado, de ir correndo para ver a farmácia, aquilo. Não se preocupe com isso. O Senhor tem uma promessa para você. E Ele vai fazer com que você saia desse momento que estamos vivendo fortalecido, com ousadia, com autoridade, representando Ele de uma forma firme e estabelecendo Ele como objeto de louvor na nossa nação. Você crê nisso?
Eu não sei se você gostou da pregação, mas não adianta eu pregar o que eu quero pregar. Não adianta eu escrever as coisas e tentar dizer o que eu gostaria de dizer. O meu desejo hoje era abraçar você. Meu desejo hoje era estar com a minha congregação. Meu desejo hoje era estar ali em comunhão, celebrando, comendo, se alegrando, louvando. O desejo é esse. Mas há tempo e momento para todas as coisas. Eu creio que quando nós nos unirmos, quando a nossa congregação, quando o nosso povo voltar a se encontrar, nossos abraços serão sinceros, nossas palavras serão leais, porque Deus está tratando de cada um de nós. Vamos orar. Vamos orar. Deixa Deus falar com você, porque muitas vezes nós precisamos voltar lá para o nosso lugar secreto, como ele diz em Isaías 26, 20, é uma coisa assim, onde ele diz assim, que entre no seu quarto por um momento, fale comigo, até que a minha ira passe. Precisamos transbordar de amor por ele, para que a ira dele vá logo embora, mas para que a gente saia diferente, representando e cumprindo o propósito dele e fazendo diferença aqui. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém mais ungido do que o outro. Existem aqueles que estão disponíveis a dar a resposta diante da circunstância verdadeira para o Senhor. A resposta certa. O que você está dando para o Senhor? Você já olhou para tudo que está ao seu redor? Você já olhou para os seus filhos, para você, para o seu casamento, para a sua vida, para a sua saúde? Você tem motivo de agradecer a Deus? Então vá para o seu quarto, se renda e diga a Ele: Senhor, eu assisti como espectador e não tive posicionamento no mundo espiritual. E eu quero hoje que o Senhor me dê essa oportunidade de ver as coisas com os olhos espirituais e sentir com o meu espírito, interceder no espírito e fazer diferença como igreja aqui na terra. Eu quero te glorificar, Senhor. Queridos, eu quero só dizer uma coisa para você. Você pode estar na cadeia, pode estar aonde você quiser. Quem tem Cristo e cumpre o seu propósito é livre para exercer seu propósito, aonde quer que esteja. Aonde quer que esteja. O propósito de Deus pode se cumprir aí no seu quarto, na sua casa, dentro aonde você quiser, na sua cozinha, no seu banheiro, em qualquer lugar. Faça isso. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar por essa palavra. Eu quero reconhecer que a tua palavra é uma espada cortante, rodante, e ela vem para um propósito determinado, e ela não volta até que se cumpra de forma que agrade o teu coração. Por isso, Senhor, o Senhor conhece todos aqueles que ouviram, todos aqueles que estão aí, analisando, meditando, refletindo, que eles possam encontrar um lugar de paz, de esperança, de oportunidade, através do Senhor. Que a tua presença dentro de cada um possa ser como fluxo e refluxo. As suas palavras possam ter um retorno glorioso, a ponto de o Senhor ver uma igreja posicionada, fazendo diferença onde o Senhor a colocar. Eu quero abençoar cada família, Senhor, cada lar representado. Eu quero abençoar Brasília, eu quero abençoar Cabo de Santo Agostinho, eu quero abençoar todos que congregam na igreja aqui de Boa Viagem. E eu quero que o Senhor possa estar abraçando, possa estar levando o calor do teu Espírito, que nesse domingo possamos regozijar na alegria de estarmos tendo a oportunidade de nos arrepender e voltarmos à oposição, a um realinhamento contigo. Senhor, nós queremos discernir a tua visitação no nosso meio. Nós não queremos fechar os olhos para esse momento de prestar contas. Por isso, Senhor, fala com cada um de nós e nos estabelece nessa terra.
como representante vivo de sua palavra, e que possamos manifestar com humildade, reconhecendo que a glória não é humana, mas a glória já foi estabelecida pelo teu glorioso Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro o teu amor e a tua paz. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça e a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a consolação e a companhia viva do Espírito Santo seja real e constante na sua vida e na vida de todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra.